Boa noite, jovens futuros arquitetos da Faculdade de Arquitetura do Centro Universitário do Espírito Santo. Vamos começar aqui mais um tutorial sobre o nosso Revit dentro da disciplina aí de projeto integrado, arquitetura em BIM, projetos complementares e também a parte aí toda de arquitetura hospitalar, né? Estamos aqui finalizando, olha lá, nosso edifício vertical quase pronto, tá? E hoje nós vamos dar sequência a mais algumas tabelas, alguns percentuais, falamos aí nas aulas passadas da tabela de esquadrias, né? Identificadores de portas e janelas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre taxa de ocupação e permeabilidade, tá bom? Que vai estar lá na planta baixa do térreo. Se vocês escutarem algum barulhinho estranho, são os vizinhos aqui. Estamos em quarentena, né? Dentro de um sistema, né, de isolamento, as pessoas começam a emitir barulhos estranhos. Não se preocupem, tá? Mas vamos focar aqui na aula. A aula de hoje é muito legal no sentido de que a gente vai ver que o Revit tem calculado aqui todos os índices que antes a gente quebrava muito cabeça, né? O template de vocês, ele já vem com essas equações prontas, tá bom? A gente só precisa indicar o que a gente quer e o Revit vai fazer os cálculos pra gente, tá? Para começar, nós vamos trabalhar com a tabela de taxa de ocupação, né? Na maioria das vezes aí prevista dentro das prefeituras por essa área, né, da projeção do edifício vertical, né? Essa área de projeção aí do edifício de vocês, que vai ser a nossa parte computável dentro da taxa de ocupação, e todo esse pátio, né, do pavimento térreo, e aí não vai ser contabilizado, tá? A parte do subsolo também, do meio subsolo, geralmente também não entra dentro dessa conta, né? Não é compatibilizado. Então, nós vamos fazer um croquis, usando essa planta do pavimento térreo, né? O pavimento térreo aqui na barra do navegador selecionado, nós vamos fazer a demarcação dessa área e nós vamos indicar para as tabelas que já estão prontas aqui, ó. Aí no template de vocês já criei as tabelas, já defini quais serão as que nós vamos usar, né? Portas, janelas nós fizemos na aula passada, nós vamos fazer hoje taxa de ocupação e permeabilidade. As tabelas já estão previamente estabelecidas, né? Depois a gente pode ver aí a edição delas, se vocês quiserem. Mas deixem as tabelas quietinhas aqui, nós vamos trabalhar apenas nos croquis e indicar para essas tabelas quais são as plantas associadas a elas, tá bom? Então, estando lá na planta baixa do pavimento térreo, nós vamos em arquitetura, área, planta de área, tá bom? Vamos abrir uma nova planta baixa, mas nós vamos ter como referência aqui, ó, a taxa de ocupação, é o nosso cálculo, tá? Esse cálculo que vem no template, essa lista de possibilidades, está linkada com as tabelas aqui da barra do navegador que eu mostrei para vocês, né? Então, é aí que está o link do cálculo. Tudo que eu escolher aqui, se eu escolho taxa de ocupação, ele automaticamente vai me levar a preencher os dados lá naquela tabela de taxa de ocupação que já está criada no template de vocês, tá bom? E aí nós vamos informar os percentuais de cada prefeitura, né? Cada prefeitura tem o seu percentual, nós podemos editar aquela tabela. Nós vamos ver a seguir. Então, escolhendo aqui o cálculo de taxa de ocupação, nós vamos escolher como referência a vista da planta baixa do térreo para fazer esse croquis de cálculo e vamos desativar aqui, ó, porque nós queremos sim duplicar a vista. Se esse quadradinho tiver acionado, não duplicar, ele vai substituir essa planta baixa do térreo que nós estamos utilizando como referência, vai substituir pela planta de área. Nós não queremos isso, nós queremos duas plantas diferentes. Então, nós vamos duplicar, ou seja, tem que estar desmarcado, tá bom? Atentem aí para isso quando vocês estiverem fazendo qualquer coisa que dê errado, façam novamente aí esse passo. Ok. Aí, ó, ele automaticamente, ele já definiu aqui previamente algumas linhas, tá? Ele, né, inteligente, já demarcou mais ou menos o perímetro que ele sabe que é a área total. E aqui ele pega, ó, também algumas linhas base para fazer esse retângulo, né? Só que nós sabemos que
Na verdade, esse prédio ele tem esses dentes, né? Tem essas nuances aqui. Nós não temos, na verdade, nós não temos, na verdade, um formato, né, do edifício vertical dessa maneira, né? Aqui pega, aqui também, né, a projeção do pavimento de cima, mas nós teríamos que fazer um dentinho aqui, ó. Vou deletar, porque foi o cálculo que ele fez. Então, eu vou escolher lá em modificar, arquitetura. Aqui, ó. Nós vamos pegar na aba modificar e nós vamos desenhar esse dentinho aqui, ó. Que é o dente aí que toda o perímetro aí do nosso edifício vertical teria, né? Seria aí a nossa área de projeção, né, desse edifício. Se eu tiver alguma linha sobreposta, ele vai me acusar. Até agora não, essa daqui também nós vamos refazer, ok. Nós não vamos pegar como base essa linha de projeção aqui, nós vamos desenhar uma nova, tá bom? Arquitetura, limite de área, tá, gente? Vamos aqui refazer esse limite. Passar direto aqui no pilar. Se tiver um pouquinho fora, depois eu edito. Bastante coisa fora, eu vou alinhar, né? Usar o comando align para me certificar de que tá tudo alinhadinho, tá? Então, vocês vão fazer esse perímetro aí da área de projeção da edificação. Né? Qual que é a área de projeção? É como se a gente estivesse vendo o telhado, né? A telha aí, de repente, né? A cobertura da casa de vocês vai se alongar, vai se estender. Essa aqui não é uma linha de croquis. Limite de área. Então tem duas linhas. Vamos ver se ela vai fechar. Não consegui visualizar se está certo aqui também, né? Ok. Vamos copiar essas linhas aqui que já estão desenhadas para agilizar o nosso processo, ó. Vou dar um espelhamento aqui, a partir do eixo. Ixi. Vou ver de novo. Essa daqui também deletei. Então, vai ser essa. Com aqui o Ctrl, né, gente, selecionado, que aí vai aparecer o sinal de mais. Olha lá. Vou dar um espelhamento aqui, usando o eixo do pilar aqui, o meio do pilar certinho como referência. Aí ele trouxe para cá, é só desenhar as outras linhas que faltam aqui em limite de área. Aqui pra gente cumprir exatamente com o desenho do edifício que nós temos lá para cima, cheio de dentinhos aqui. É isso? Não. Aqui também eu tenho que alterar. Essa linha aqui não é aqui. Ela é mais parecida com o que eu tenho do lado de cá. Então, eu vou copiar para me facilitar a vida aqui também. Opa, estou segurando o Shift em vez do Ctrl, aí ele vai reduzir a minha seleção. Vou espelhar aqui, usando como eixo essa parede central, veio para cá. Beleza? Olha, se a área de vocês estiver certinha, a área do terreno... Lembrando, gente, que a área da calçada entra na área do terreno, né? Toda calçada, ela é propriedade aí da responsabilidade do proprietário, então ela vai entrar aqui sim, como se fosse um terreno livre de calçada, beleza? É claro que tem que seguir o alinhamento que é proposto por cada prefeitura, mas nós vamos contabilizar o terreno como se estivesse cru, né? Não todo.
Uma vez que vocês delimitaram essas duas áreas, a área maior em torno do terreno, se não veio aí com essas linhas, vocês podem fazer, né, utilizando o limite de área também, pega aqui um retângulo e faz no total, né? Vocês vão agora colocar os identificadores de área, ó. Ele automaticamente já separou aqui para mim as duas áreas que eu fiz, tanto a área interna quanto a área externa. Então, eu vou só, ó, colocar os dois identificadores. Aí vocês podem chamar do que você quiser aqui, não computável e computável, talvez para vocês apareçam com outro nome. Vocês podem colocar, por exemplo, área descoberta. De repente, aí cada prefeitura vai ter um nome diferenciado para essas áreas aí, computável, não computável, coberta e descoberta, né? Já que a área computável é a projeção da edificação, né? E a projeção da edificação é a área coberta, né? Vamos colocar esses dois nomes. Uma vez que a gente já definiu essas duas áreas, são áreas aí né, distintas, que vão fazer cálculos aí em relação à área total do terreno, de proporcionalidade, né? E levando em consideração também o número de pavimentos. O Revit vai calcular isso tudo pra gente. Nós vamos aqui em anotar, ó, e nós vamos escolher um esquema de cores para elas, ó. Esse botãozinho aqui que tem os três, como se fosse uma legendinha, né? Vamos clicar aqui, ele vai perguntar qual cálculo estamos fazendo, é o cálculo da taxa de ocupação mesmo. Só tem um esquema de cores previamente definido. Ele vai calcular e vai fazer a achura aí perfeitamente, né? Vamos dizer que você não gostou dessas cores, é só selecionar e aqui editar esquema, tá? Vocês podem trocar aqui as cores, aplicar, tá bom? Mudar aí o esquema de cores que o Revit está propondo. Beleza, gente? Vamos lá então ver como é que ficou essa tabela. Nós já separamos as áreas. Vamos ver essa tabela de taxa de ocupação como que ficou. Ele automaticamente preencheu aqui, ó, a área coberta e a área descoberta, né? As áreas aí da polilinha que eu já executei. Tá faltando, então, para ele calcular o percentual de ocupação, tá faltando colocar aí o valor da área do terreno. Esse valor vocês encontram lá na apostila de vocês. Esse valor é 2.548,25. A área do terreno, 2.546. 2.546,25. 2.546,25. E aí, olha lá, ele tá te mostrando qual é a área coberta e a área descoberta, ou seja, a área coberta computável, 14%, a área descoberta, 85%, né? Se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui quanto que é permitido por cada prefeitura, né? Vocês estão tendo como base uma referência de percentual máximo de ocupação de 70%, né? Taxa permitida pela prefeitura de vocês, aí vocês podem botar o percentual da taxa de ocupação e a quantidade aí de metros quadrados, de repente, né? Já tem o cálculo na apostila de vocês, daria 1.732,38. Deixa eu ver se ele vai para metros quadrados, não. Tem que digitar. Metros quadrados, daria mais ou menos isso aí. Fazendo rápido aqui, né, gente? É isso. E aí, o projetado, né, a gente tem que multiplicar esse percentual aí pela metragem quadrada por nível, né? Então, nós temos aí 350, que é já previamente definida aí na apostila de vocês. Tá bom, gente? Nós temos esses números todos na apostila de vocês, seriam os números de referência que a prefeitura dá para vocês. Nós teríamos essa tabela aí prontinha, né, com os percentuais calculados aí. Tá bom? Vamos então fazer a taxa de permeabilidade. A mesma coisa, nós voltamos aqui para a planta do térreo, que é onde a gente tem uma referência aí de croquis para desenhar essa permeabilidade. E nós vamos calcular então da mesma forma, muito parecido, né? Nós vamos lá em arquitetura, área, planta de área, só que agora nós vamos escolher taxa de permeabilidade.
Vamos escolher o térreo como referência e desativar a opção de não duplicar, porque nós queremos essa duplicação aqui, tá? O meu ele já veio, né? Como já tinha calculado antes, ele já veio uma sugestão aqui de área. E eu coloquei uma taxa a mais de permeabilidade para a gente simular uma semipermeabilidade. O que seria uma semipermeabilidade? Vamos supor que as vagas aqui do térreo, que estão aqui em cima dessa laje, elas sejam vagas com revestimentos semipermeáveis, né? Aí um concregrama, alguma coisa desse tipo, né? Que tem um percentual de permeabilidade do solo, né? Ou vamos supor que lá no subsolo também nós tenhamos esse percentual para as vagas lá de baixo. Então, como que a gente faz, de repente, para ver esse croquis do subsolo aqui, ó? Na barra de propriedades, vocês vão aqui em subjacência, ó, faixa do nível base. Se a gente quiser ver o que tem por baixo, é só colocar subsolo. Eu vejo as vaguinhas que estão lá, que seriam as mesmas vagas que eu teria aqui em cima. Só para eu ter uma referência para desenhar esse croquis aqui, né? Essa linha que eu desenho quando eu vou em arquitetura é limite de área. No meu caso, eu não vou precisar desenhar porque está tudo já desenhado aqui, ó. O limite total do terreno, essa parte frontal que seria a parte da calçada, ou de repente, né, se eu quisesse botar também uma semipermeabilidade aqui, eu poderia botar um revestimento, né? Dependendo do lugar, né? Eu tô colocando mais essa faixa pra gente simular, de repente, um afastamento frontal, alguma coisa assim. E aqui atrás também, então, separei esse limite de área aqui, esse limite de área aqui e esse limite de área aqui. Como que eu fiz isso? Aqui, limite de área, eu fiz um quadrado imenso por fora, no total, uma linha separando esses dois limites e uma linha separando esses dois limites. Beleza? Então, eu vou lá em identificadores, ó, vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó. E aí eu posso colocar aqui, ó, as vagas como semipermeável, o meio como impermeável e aqui como permeável, né? Vamos supor que isso aqui não seja calçada, vamos supor que isso aqui seja um jardim frontal, né? Eu poderia ter desenhado um jardim frontal aqui também, né? Que preguiça é essa, né, Carol? Vamos fazer aqui umas áreas de jardim para ter uma permeabilidade a mais. Você que fala tanto de paisagismo, né, professora? Vamos criar aqui. Então, e vamos fazer aqui também, ó, um outro identificador de área aqui, ó. Não posso criar dessa forma, eu tenho que fazer as linhas, porque eu já tenho linha sobre linha. Então, tem que ser arquitetura, limite de área, vou pegar uma linhazinha aqui, ó, e vou fazer um jardim frontal aqui, totalmente permeável, tá bom? Vamos supor que eu tenho esse jardim aqui. Vou fazer um outro aqui também, né, gente, para ficar simétrico. Por fora do desenho, vou pegar aqui o align. Quando a gente tem pressa, o negócio não vai, né? Então, tenhamos paciência. São tempos de paciência, né, gente? Só ter certeza de que juntaram as linhas. Beleza? Então, identificador de área, eu preciso criar aqui primeiro, né, uma área diferenciada aqui, ó. Aqui e aqui. Só que eu não vou chamá-la de computável, não. Eu vou chamá-la de permeável. Tem que ser o mesmo nome dos outros, tá, gente? Porque para ele calcular tudo na mesma tabela. Então, tudo que for permeável, ele vai somar. Tudo que estiver escrito semipermeável, ele vai somar. Semipermeável. Então, aqui está escrito semipermeável, tem que estar escrito da mesma forma que está aqui. Semi traço junto permeável. Tá? Para eles estarem somados lá na tabela. Então, esse jardim é permeável. Aqui eu tenho uma calçada com concregrama, aqui eu tenho estacionamento com concregrama. E aqui no meio eu tenho uma área impermeável. Todos os cálculos já estão feitos. Vamos colocar, então, aqui um esquemazinho de cores, ó. Tá? Vamos identificar aqui que é a área de permeabilidade, ok?
e ele faz lá a diferenciação, né? Tudo que a área semipermeável ele coloca de uma cor, a permeável ele colocou de azul e a impermeável ele colocou de cinza. Vamos trocar? Eu quero que a área permeável seja verde e a semipermeável seja de uma outra cor. Como ela é semipermeável, pode ficar com esse verdinho meio folhas secas. Vou alterar só o azul aqui para botar um verde bem, folhas vivas. Aplicar. Tá? Para dar para a gente entender que essas áreas são permeáveis. Essa é muito permeável, essa é semi-permeável. E esse cinzinho aqui, totalmente impermeável. Beleza? Então, a tabela dela também está pronta, ó. Nós temos aqui por default, né? No template de vocês. Eu só preciso terminar de preencher aqui, ó, a área do terreno, se não tiver preenchida, né? 2.546,25. E os índices aqui, né? Tá vendo que o percentual de permeabilidade está todo zerado, né? Então, eu tenho que estabelecer a taxa impermeável é zero, sempre zero, né? Totalmente impermeável. Então, não tem percentual de permeabilidade nesse quantitativo de metragem quadrada, né? A área permeável é sempre 1, ou seja, 100% permeável. Então, ele já calculou aqui que na área que eu tenho totalmente permeável, eu tenho 2,85%. Geralmente, a taxa de permeabilidade aí nas prefeituras está sendo 10, né? 10%. Quando a prefeitura é um pouquinho mais generosa, vai um pouquinho mais. E aí a gente vai editar isso daí conforme a prefeitura aí, né, que vocês estiverem trabalhando. Cada prefeitura é uma. Mas isso daqui depende também do tipo de material que você está aplicando. Qual é esse material? É um concregrama? É um piso permeável? Enfim, isso é uma descrição, né, o nível de permeabilidade, uma descrição que vem aí nas especificações do produto, do material, tá? Eu vou dizer aqui que o nosso piso semipermeável, ele tem 50% de permeabilidade. Então, seria 0,5, né? O seu índice de permeabilidade, 50%, 0,5, que totalizam aí 14,71%, atingir aí o meu objetivo dos 10% de permeabilidade, tá bom? Se vocês quiserem editar os campos possíveis, né? Se quiserem acrescentar outros, ó, vocês vêm aqui em campos, editar, né? Vocês podem fazer da mesma forma como nós fizemos para as outras tabelas de portas e janelas, né? Vocês podem acrescentar aí contadores, nomes, né? Editar aí os rodapés, acrescentar cabeçalhos, contadores totalizantes, né? As aparências, todas são editadas aqui nesse cantinho. Mas uma tabela sucinta, como as prefeituras geralmente têm pedido, são dessa forma, beleza? Se eu quiser acessar, então, as minhas plantas de área, elas estão aqui. Acabei nem renomeando, né? Ó, para renomear, então, a minha tabela de permeabilidade, é só eu dar um clique e depois clicar de novo aqui, ou então clicar com o botão direito e renomear, tá? Posso chamar aqui de coeficiente de permeabilidade. Deseja renomear o nível? Não, não quero renomear, senão ele vai renomear lá em cima, tá? E aqui onde está o térreo é o meu cálculo da taxa de ocupação, que eu não renomeei também. Ó. Vou fazer do outro jeito, clicar com o botão direito, renomear. Tá? Então, coeficiente de... Nem é coeficiente, né? Taxa de ocupação. Tá? Só para eu poder... Não quero renomear, senão ele vai renomear o térreo lá, tá, gente? Eu preciso continuar com a minha planta de piso aqui do térreo. Então, tem que ficar aqui esses dados, né, que são os nossos memoriais de cálculo, que algumas prefeituras pedem, para saber como que a gente fez esse cálculo, para mostrar aonde que estão essas polilinhas que a gente criou. Então, esses memoriais de cálculo coloridinhos lindos estão prontos para serem comprovados aí pela prefeitura, né, que os nossos cálculos estão ok. As nossas tabelas estão aqui, taxa de ocupação, permeabilidade, portas, janelas,
Tem a opção de criar de pilares também, depois a gente vai ver na compatibilização da estrutura, tá? E depois nós vamos criar, então, do coeficiente de aproveitamento, que é um pouquinho mais demoradinho. Vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre as aulas anteriores, aí eu vi que nem todo mundo assistiu, tá, gente? Façam aí o projeto andar, porque senão a gente não pode finalizar, né? A gente só pode finalizar esses cálculos todos e montar a prancha, né? Fazer a montagem da prancha, se a gente tiver aí com o projeto completo. Mostrar aí para vocês mais ou menos como é que vai ficar. Essa prancha, nós vamos trazer para cá os memoriais de cálculo também, tá bom? E nós vamos ensinar vocês aí também a fazer a montagem das pranchas nas próximas aulas, tá? Tirem dúvidas aí pelo YouTube, tirem dúvidas aí pelo portal do NESC para os alunos que estão devidamente matriculados. Tirem aí dúvidas também pelo Instagram, postem aí o projeto de vocês, mostrem que está dando certo e vamos disseminar essa cultura aí do BIM. Enquanto estamos em casa, podemos fazer grandes coisas, é só ter aí generosidade, boa intenção. Um abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima.